A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, que vos fala aqui o pastor Leandro Amorim, aqui na França. Esse vídeo aqui para poder dizer para vocês da minha alegria desse último vídeo, de ver a manifestação e dos comentários, e pude observar, perceber que pessoas foram tocadas por Deus quando eu falei que nós devemos chorar pelas almas que estão indo para a perdição. Então eu quero poder lembrar vocês de uma coisa, sobre a importância da vida de um homem e de uma mulher que busca Deus pelo avivamento. Eu estava analisando sobre a história dos morávios aqui na Europa, quando houve na República Tcheca uma perseguição por 30 anos na Europa, de católicos contra protestantes. Os morávios, eles tomaram uma decisão de viver o evangelho genuíno da palavra de Deus, de viver para Jesus. E muitos líderes morreram, pastores, pregadores, pessoas que ensinavam a palavra. E eles tiveram que ir para os boêmios e a Morávia, que eram duas localidades chamadas-se Morávios. E eles saíram dali e foram para a Alemanha, num pequeno local onde Zinzendorf, ele acolheu aqueles refugiados que foram perseguidos por causa do evangelho. E ali, naquele humilde lugar onde eu estava analisando, estudando agora nesse fim de semana, houve um grande despertamento de Deus, um grande avivamento do Senhor, aonde pessoas oraram por mais de 120 anos, por mais de um século, de uma maneira ininterrupta, 24 horas, 1 hora por dia, 24 homens e mulheres começaram a orar em favor de um avivamento, em favor da fome e sede por Deus. Eu estou falando aqui na Europa. E esse movimento, essa unção, esse poder que tocou os morávios, ele se alastrou por todo o mundo, e aonde surgiu as primeiras missões modernas no mundo inteiro, aonde conhecemos sobre John Wesley na Inglaterra, de Carey, de outros homens que levaram o evangelho para o mundo. Eu estou aqui profundamente tocado pelo Senhor para dizer para vocês que o avivamento, que almas serão convertidas se nós, eu e você, tomarmos uma atitude como os morávios. Eles eram povos batista, anabatista, presbiteriano, de diversas denominações. E devido à perseguição de 30 anos dos católicos matando cristãos protestantes, houve esse mover de Deus. A igreja, ela, através da perseguição, nós vemos o maior crescimento no mundo, onde o evangelho foi espalhado para o mundo. Eu acredito que, em meio à perseguição, em meio às dificuldades da vida, em meio aos problemas, poderá surgir ali um avivamento. É o meu sonho nesses 17 anos na Europa, hoje na França, incansavelmente falando da necessidade do evangelho neste país e como toda a Europa. Eu quero convidar você para fazer como os morávios, que criaram uma torre de vigia, onde revezaram 1 hora por dia, orando pela Europa, orando pelo mundo, orando pelo avivamento, orando para que o evangelho pudesse espalhar por todos os corações. É o meu desejo, meus irmãos. Eu quero convidar você que me segue na rede social, que está me ouvindo agora, a fazer como os morávios. Eu acredito que em muitos lugares do mundo existe torre de vigia, onde pessoas oram 24 horas, revezando cada uma delas e deles um momento com Deus. Tira um momento com Deus, um tempo com Deus, 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, se possível, e dobre o seu joelho pelo avivamento no mundo, como aqui na Europa. A Europa carece, a Europa chora devido à falta de igrejas, de pastores, de líderes, de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu já falei várias vezes para vocês, pesquisa aí, várias cidades, vários lugares, sem vilas, sem uma única igreja evangélica aqui na Europa. A Europa carece, mergulha no ateísmo, mergulha na apostasia, no materialismo, na religiosidade. Eles vivem do passado, eles vivem daquilo que foram feito lá atrás, principalmente as igrejas
cristãs, católicas, porém a maioria delas são vazias, estão mortas espiritualmente, não tem nada de Deus e precisa urgentemente do mover do Espírito Santo. E como isso poderá acontecer? Se nós prosseguirmos aí, como esses homens, se nós movimentarmos, se nós perseverarmos na oração. Na oração, irmão, nós iremos ver o avivamento novamente na Europa. Eu quero convidar você a fazer um propósito com Deus. Eu falei, pastor Leandro, eu vi que pessoas aí, principalmente no Facebook e no Instagram, que foram tocados pelo Senhor com o vídeo que eu falei, que muitos europeus realmente estão indo para o inferno. Por quê? Porque não tem ninguém que tape a brecha. Não há ninguém que possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Não há ninguém que está ouvindo aquela voz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa voz ainda ecoa ainda, passa a Europa, passa o mar e ajuda-nos. Muitos varões da Macedônia, muitos varões da Europa estão clamando, alguém me ajude, alguém estenda a mão para mim, alguém pregue o evangelho para mim. Assim como Felipe ali, quando evangelizou aquele eunuco, ele lia aquele livro e falou, você sabe o que você está lendo, você compreende, e falou, eu não entendo nada. E não há ninguém que possa me explicar. É isso que está acontecendo na Europa. É um povo que tem dinheiro, é um lugar bonito, é um lugar de muitas casas bonitas, como eu estou vendo agora. É um lugar de cidades bonitas como Paris, Berlim, Viena, Roma, Lisboa, Madrid e outros lugares lindos na Europa, irmão. São diversos. Porém, são pessoas mortas espiritualmente. Igrejas bonitas, catedrais lindas, como eu já vi, mas são vazias do Espírito Santo. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo. O avivamento só voltará para a Europa se o povo chorar, se o povo clamar, se o povo buscar a Deus como os morábios. Estuda sobre os morábios. Eu quero indicar para vocês que me ouvem agora o avivamento que houve nos morábios. Para terminar, John Wesley sai da Inglaterra e vai para a América do Norte evangelizar. No meio daquele percurso, ele está no navio, no barco, e houve ali uma grande tempestade, onde ele achava que ia morrer. Ele entrou em desespero. Eu estou falando de John Wesley, o grande avivalista da Europa. Mas antes do avivamento, ele se depara com os morábios, tranquilos, calmos, pois ele diz, se nós morremos, Maranata, se nós vivemos, seremos de Deus. Eles estavam calmos, muitos deles, no meio da tempestade. E John Wesley, preocupado, e ele ficou contagiado, tocado com a fé daqueles homens. Por quê? Porque eram pessoas que amavam a Deus profundamente. Se nós amarmos a Deus profundamente, nós veremos um avivamento na Europa novamente. E quando ele vai pregar na América do Norte, ele não frutificou muito ali. Quando alguém chegou e falou para ele assim, tu veio pregar para nós? Você conhece quem é Jesus Cristo mesmo? E essa pergunta entrou no coração de John Wesley. E ele reveu se realmente ele era um cristão salvo. Ele reveu ali, ele meditou e pensou, será que realmente eu conheço Jesus? E ele saiu dali pensando sobre isso. E quando ele volta para a Inglaterra, através dele, houve um grande avivamento na Europa. É o meu desejo, irmão. Um homem espalhou o avivamento na Europa. Através de um homem, Deus pode fazer muitas coisas. Deus me toca para dizer mais uma vez para você que está me escutando. Eu não vim aqui pregar religião, eu não estou aqui para defender placa de igreja, irmão. Eu estou aqui para unir eu e você de diversas denominações, como os morábios. Eram várias, eles brigavam por teologia, eles discutiam por teologia para saber que era melhor. Até que um dia, Zinzendorf falou para eles que essa divisão não levaria a nada. E por 3 horas de mensagem, eu estou falando de 3 horas, muitos de nós não conseguimos ouvir 10 minutos de palavra. Já cansamos, mas muitos conseguem ficar na internet, vendo jogos, brincando, se divertindo por horas e horas, mas não conseguem ouvir 1 hora de mensagem. Aquele povo ficou 3 horas ouvindo Zinzendorf na Alemanha, pregando sobre o amor e sobre a unidade. E através do amor e da unidade, Deus moveu o coração daqueles homens morábios. E ali nasceu um dos maiores avivamentos na Europa, aonde se espalhou, onde muitos missionários foram levados para o mundo inteiro. E eu e você fomos atingidos por esse poder de Deus. Através de homens como eu e você, mulheres como você que me ouve agora. Deus quer usar você para levar o evangelho para o mundo. E principalmente aqui na Europa, aonde muitos dizem que a igreja não é mais a mesma. Realmente não é mais a mesma.
onde muitos vêm para cá se desviam, se afastam da fé, onde muitos não amam mais a Deus, onde as igrejas estão vazias, principalmente as igrejas ortodoxas, católicas e infelizmente até as protestantes. Por quê? Porque o povo perdeu o primeiro amor. O amor como na igreja lá da Ásia, em Éfeso. Nós temos que voltar ao primeiro amor, orar como os moráveis. Por 100 anos eles oravam numa torre de vigia. Eu quero convidar você para orar a Deus, clamar a Deus pelas almas, chorar, clamar. E nós veremos um avivamento aqui na Europa. Eu creio que a minha geração poderá experimentar o maior avivamento da história. E não é somente no Brasil, meus irmãos. A Europa ainda é um local que Deus está olhando. E eu creio que Deus usará você aí para fazer coisas maravilhosas. Eu estou aqui hoje por uma promessa de Deus. Ore comigo, busca Deus comigo, tira um tempo com Deus por dia. Eu não estou falando por semana, eu estou falando por dia, um tempo de orar pelas almas que não conhecem salvação, que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão na idolatria, na apostasia, que estão no pecado. Deus quer usar você. Pare de focar os teus desejos pessoais e ore agora pelo próximo. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que os heróis da fé fizeram. Foi isso que os moráveis fizeram. Eles falaram, nós iremos invadir o mundo para levar o evangelho para o povo que ainda não conhece. Isso é avivamento. Avivamento é amar o próximo como a si mesmo. É levar Jesus para um povo não alcançado. E a Europa, eu repito, é o continente menos evangelizado do mundo. A Europa é o local onde tem menos igrejas cristã verdadeira, onde tem menos pastores, menos missionários, menos famílias, homens e mulheres que pregam a palavra. Você sabia disso? Então, busca Deus pelo avivamento na Europa. Amém? Você pode dizer assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Clame a Deus, ore por nós, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estude sobre o avivamento nos morávios. Estude sobre eles. Você verá o que eu estou dizendo. Um povo que clamou a Deus por mais de 100 anos, um século de oração. Isso não é brincadeira, irmão. Isso é avivamento. Avivamento é mais do que falar em línguas. É mais do que profetizar. É mais do que cantar na igreja. É mais do que pregar, irmão. É levar o evangelho. É orar pelo povo não alcançado. Isso é avivamento. É chorar pelo povo perdido. Isso é avivamento. Amém? Que Deus te abençoe. Reflita sobre isso e compartilhe. Que Deus abençoe você e toda a sua família em Cristo Jesus. Amém.